Beleza, guerreiro? Vamos para mais uma questão aí, ó. Prova da SpaceX 2016, questão de número 21. Bom, a questão moleza, né? Mole pra gente acabar. Uma questão dessa a gente não pode perder. Ó, fácil de matar essa questão. Ele diz assim, que você tem um raio de luz monocromático que incide num espelho, tá? Fazendo um ângulo de 30 graus com relação à superfície. E aí, em seguida, ele fala o seguinte, que na reflexão, esse raio de luz incide em um líquido e refrata fazendo um ângulo de 30 graus em relação à normal, em relação a essa reta, essa linha imaginária perpendicular. E aí ele te pede o índice de refração do meio 2. Aqui, ó, é o que ele quer. Sendo que ele te dá o índice de refração do ar, que é o seu meio 1, que é igual a 1. Ele fala isso aí, tá? Ele te dá os valores de seno, de cosseno, de 30, de 60. Bom, turma, olha só, primeira coisa, cara, você já viu que vai ter uma refração aqui. Se vai ter refração, galera, refração, primeira equação que você tem que pensar. Refração, lei de Snell. N1 seno I é igual a N2 seno R. O que é isso? O índice de refração do primeiro meio vezes o seno do ângulo de incidência vai ser igual ao índice de refração do segundo meio, para onde o raio está passando, vezes o seno do ângulo refratado. Agora, bastante atenção. Esse ângulo aqui, ó, o seno I, esse I, o ângulo I, é o ângulo de incidência. E esse ângulo de incidência é o ângulo formado entre a normal e o raio incidente, tá? É esse ângulo, cuidado, não é esse, turma, beleza? Assim como o ângulo do raio refratado vai ser também entre a normal e o ângulo e o raio refratado, beleza? Então, cara, primeira coisa, o raio incide aqui, ó, nesse ângulo aqui, fazendo esse ângulo. Bom, sabendo que essa reta imaginária aqui é a normal e ela faz um ângulo de 90 graus com relação à superfície, e se você já tem 30 graus, naturalmente aqui, ó, você vai ter um ângulo de 60, que é o complementar de 30, né? É o que falta para fazer 90. E aí, naturalmente, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Olha aí, ó. Então, você tem também 60 graus desse lado. E aí, visto isso, olha aqui, agora você tem uma superfície, tá? Horizontal, assim como essa daqui também é horizontal, então você vai ter naturalmente o ângulo, a superfície do líquido horizontal também, paralelo ao chão, paralelo à superfície que está horizontal aqui, assim como está paralelo a essa superfície aqui também. Então aqui você tem uma situação em que você tem duas retas paralelas, que no caso é a superfície do líquido e o teto aqui, ó, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, que é exatamente o raio aqui, ó. Isso aí é uma propriedade matemática. Quando você tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal, você tem uma propriedade chamada alternos internos. Ó. Esse ângulo aqui vai alternar com esse aqui, tá vendo? Então, entre as duas retas paralelas, você tem internamente ângulos alternos. Então, são os alternos internos. O que significa isso? Que esse ângulo aqui vai ser igual a esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é de 60 graus. E eu preciso desse ângulo para quê? Para usar a minha lei de Snell, galera. A lei de Snell diz que N1 seno I é igual a N2 seno R. Quem é o N1, cara? É o N do ar. E o seno de I? O seno de I é o seno do ângulo incidente. Olha o ângulo incidente, 60 graus. Isso vai ser igual N2, quem é o N2? É o segundo meio, cara, depois da refração, ó. É o índice de refração do líquido, ó, vezes o seno do ângulo refratado. O seno do ângulo refratado, galera, olha aqui, ó, vai ser o ângulo entre a normal e o raio refratado. Então, eu tenho seno do ângulo de 30 graus. Acabou, galera. Ele te deu os valores. Se você não soubesse de cabeça, tá aí na sua prova. Essa questão aí foi questão dada, tá? Questão que a gente não pode perder. Índice de refração do ar, ele falou que vale 1. O seno do ângulo de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual ao índice de refração do líquido, que é o que eu quero, o índice de refração do líquido, vezes o seno de 30. O seno de 30 vale meio, cara. Olha só, raiz de 3 sobre 2 vezes 1, raiz de 3 sobre 2. Só que eu tenho o meio do lado de lá. Aqui, ó. O 2 passaria multiplicando, ó, então eu posso simplesmente cortar. E aí eu chego que o índice de refração do líquido é igual a 1 vezes raiz de 3 dividido por 1. Raiz de 3 é o meu
de refração. Molezinha, questão tranquila pra gente matar, beleza? Show de bola, turma? Então, boa sorte aí nos estudos. Até a próxima questão.